Paz do Senhor Jesus, tenham todos um bom dia. Hoje começando mais uma gravação do Prosa de Crente. E hoje eu estou muito feliz porque minha convidada é super especial e tem, assim, muito conteúdo. Hoje o podcast vai ser de muito conteúdo mesmo. E eu estou aqui já agradecendo aos seguidores, as pessoas que estão nos assistindo. Curta, comenta, compartilha, envie para mais uma pessoa. E hoje eu vou falar sobre a entrevistada, que eu estou aqui com ela, que é filha do Rei, do Todo-Poderoso, é esposa, é empreendedora, é CEO da Estilo Próprio, é engenheira agrônoma, bióloga, especialista em gestão empresarial, finanças corporativas, coaching liderança, eita, cristã, crente pentecostal, essa prega a palavra do Senhor, bem conhecida como topzeira, né? Todos conhecem em Cascavel já como a topzeira, e hoje eu tenho o prazer e a felicidade de receber a Cíntia, que é a nossa topzeira aí de Cascavel, né? Dai, um grande prazer. Já quero dar paz do Senhor para todos os topzeiros que já estão nos assistindo. Amém. Com toda certeza é uma honra estar aqui, compartilhando mais da minha vida, compartilhando mais dos testemunhos e falando dessa rotina bem doida que é. Mas, enquanto nós colocamos Jesus acima de todas as coisas, eu vou falar para vocês que a gente dá conta. Glória a Deus por isso, é bem isso mesmo, né? E porque a irmã Daiane seria a Cíntia terceira, né? A convidada especial. Agora, dia 1º, nós vamos completar e comemorar, né, o Dia do Trabalhador. E eu acho o Dia do Trabalhador quase uma palavra bem pesada, né? Assim, nossa, trabalhador remete ao passado, aqueles trabalhadores que trabalhavam. E até né? O nome já vem com dor. Com dor, né? Mas a gente veio falar aí do empreendedorismo, né? Trazendo isso. E eu orei a Deus e pedi, Deus, eu queria muito trazer pessoas que relacionassem com temas, né? E aí o Senhor colocou no meu coração a Cíntia. Falei com ela imediatamente, ela estava viajando, eu, Cíntia, eu preciso falar contigo. E eu falei, não quero atrapalhar a tua viagem, aí teu descanso, mas ela imediatamente já se prontificou, aceitou, e é uma felicidade ter você comigo. Cíntia, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo, né? Você é ali proprietária, né? Empresária, empreendedora da Estilo Próprio, que trabalha só com moda masculina, né? E já é um diferencial, né? Porque quantas pessoas que depois que você deixou, né, a tua carreira, e você vai falar um pouquinho sobre isso, deixou a sua estabilidade, né? A certeza, bem né? difícil, bem difícil. E também lidar com uma situação e um ramo, né? Totalmente só moda masculina. Então a tendência, e eu acho que era a pergunta de todos, era: Cíntia, você vai trabalhar com moda feminina, né? O que mais eu acho que teve na caixinha de perguntas. Ouço até hoje, Dai. As meninas estão ali ansiosas, porque como pelo bom gosto, né? A gente está esperando ali que ela traga algo no feminino. Mas acredito que ela se especializa naquilo que ela faz. E ela está ali se especializando na moda masculina. Imersão, literalmente, né? Tá, eu vou até comentar sobre exatamente isso. Trouxe alguns trechos, Sim. tá? Primeiro que a Estilo Próprio vai fazer 10 anos. Sim. E eu sempre falo que os primeiros anos são os mais difíceis. Eu falo assim, eu sinto a vontade de falar sobre esse assunto, porque nós estamos começando do zero. Sim. Quando o empreendedor, ele começa de um ponto de empresa que já existe, empresa que ela já está faturando, ele tem outros desafios. Exato. Mas quando você está iniciando, você tem um desafio todo pela frente. Até porque você não tem modelo, nunca ninguém te ensinou, nunca ninguém te falou como é. A gente até acha legal. Às vezes a gente olha o negócio do outro e fala, nossa, isso é dinheiro, isso dá certo. Eu vou realmente entrar aqui e vou sair detonando. Até porque a gente tem algumas habilidades, muitas vezes de comunicação, de vendas, e a gente acha que aquilo basta. Só que quando a gente está por trás dos bastidores, a gente vai ver que só isso não basta. Só que a gente vai aprendendo.
E quando nós começamos, eu falo que o nosso primeiro desafio foi realmente entender o mercado. Até porque hoje nós empreendemos em casal, eu e o David. Quando nós chegamos à cidade, foi logo em 2015, nós não conhecíamos ninguém. Então, assim, nós fomos forasteiros em Cascavel, até porque eu sou daqui, o David também veio daqui. Então, literalmente, a gente tinha que começar apenas um negócio, mas nós tínhamos que começar um network, nós tínhamos que começar um relacionamento. E quando nós implantamos a loja, nós implantamos num lugar onde literalmente não passava ninguém. Há 10 anos atrás, aquela rua hoje está no centro, ainda é um pouco mais movimentada, mas na época não era. Então, assim, o David conta que uma vez ele parou diante do ponto e ficou ali durante 1 hora e não passou uma pessoa na frente da loja. E ele montou no mesmo assim. Para você ver que loucura. Mas, e aí ele falou assim, vida, eu fiquei 1 hora e simplesmente não passou ninguém na frente da loja. Na inauguração, né, que eu falo, hoje a gente vê a loja, hoje a gente vê as pessoas, vê o faturamento, vê todas as coleções internacionais, só que no primeiro dia, que foi a inauguração da loja, não veio ninguém. Sabe o que é? Você fazer uma inauguração e simplesmente não vir ninguém. E você falar assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que esse é o propósito? E aqui que eu quero colocar a primeira chave. Quando Deus coloca alguma coisa nas tuas mãos, quando Deus coloca alguma tarefa para você fazer, alguma tarefa para desempenhar, primeira coisa, você precisa estar em Deus. O que nós nunca deixamos, Dai, é de colocar Deus em todas as coisas. Foi a primeira coisa que eu comecei falando. E quando eu falo colocar Deus em todas as coisas, é verdadeiramente. Praticamente 10 anos de empresa, nós nunca deixamos de fazer a primeira coisa. Inclusive, meus colaboradores, mesmo quando eu não estou, eles oram. Então, a primeira coisa, quando nós abrimos a loja, desde o primeiro dia que nós abrimos, até hoje, mesmo que nós não estejamos, é a oração da loja. A última coisa que nós fizemos, que é o fechamento da loja, é a oração. Então, Deus, ele está acima de todas as coisas, não é apenas o centro, ele é acima de todas as coisas. E eu falaria que isso é o principal diferencial. E isso é visível, né? Porque nós sabemos que com o Senhor, crescer no Senhor é gradativo, né? E até nós estávamos conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, e eu acho interessante isso, porque você já começou frisando, nós não conhecíamos ninguém. Então é literalmente começar do zero. Não tem amizade que vai influenciar, não tem pessoas que vai vir, não tem contatos, né? Porque tem não muito. Tem indicação. Não tem indicação, o tal do QI, né? Porque o que a gente entende? Quando uma pessoa é muito popular, ela pode pôr alguma coisa, ela pode ter algum comércio, ela pode ter um segmento que automaticamente o que ela falar se vende, né? Porque ela tem ali uma popularidade. Mas no caso de vocês não tinham nem isso, né? Nada. E aí Deus, assim, foi... A gente Deus tinha uma promessa. Exato, e Deus mostrou a loja. Como que foi isso, a questão assim? Olha, no primeiro ponto, na realidade, tudo aconteceu muito rápido. Na época, eu e o David não nos conhecíamos ainda. Ele veio com a abertura da loja. E quando ele chegou, ele veio muito rapidamente, porque ele é advogado. Sim. Então, ele veio literalmente para ficar pouco tempo e para voltar. Porém, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos exatamente na inauguração da loja, bem naquele período ali. E aí, quando ele veio, eu não sabia dos bastidores dele, mas ele buscava uma esposa. Ele até fala que ele não buscava um relacionamento, ele buscava uma esposa. E ele vai assistir, ele vai rir, e ele vai falar, não acredito que você falou isso. Gente, ele subiu no monte. Senhor, me dá uma esposa. Uma semana pra realmente, além da questão da carreira dele, olha como que buscar a esposa. Ouve e responde oração. Literalmente. Né? Aí eu falo, ainda bem que você foi pro monte, porque eu estava em outra fase. Eu estava muito bem na minha carreira, como agrônoma naquele momento. Então, assim, eu estava bombando, eu estava vendendo muito, eu estava me destacando. Então, tudo que eu não queria naquele momento era casar. Realmente era um propósito de Deus. E tudo ali começou. Até que nós nos conhecemos e foi muito rápido. Durante 1 ano e 2 meses nós casamos. E aí nós desenvolvemos o empreendedorismo em casal.
Quando nós começamos ali, Dai, teve vários momentos em que muitas pessoas hoje não sabem, né? É claro que nem sempre a gente tem a oportunidade de compartilhar essa história. Como na época eu estava financeiramente muito bem, mas nós não tínhamos dinheiro para empreender, até porque era casamento, nós tínhamos acabado de comprar um apartamento também. Tudo que a gente ganhava era para investir na loja. Então, assim, a gente não conseguia tirar salário. O David ficou 1 ano e mês, mais ou menos, sem tirar R$ 1 da loja. Então, eu ficava com todas as contas da casa, arcava as despesas. E foi um mês também, foi um ano muito desafiador para ele, porque literalmente ele dependia completamente financeiramente de mim. Mas nós dois enxergávamos que a loja era um sonho, que a loja era uma promessa. Era algo que Deus tinha nos dado para gerir, para administrar. Eu sempre falo que nós somos mordomos nessa terra. Deus nos deu algumas coisas para nós administrarmos. A diferença é que algumas pessoas conseguem ser bons gestores e outras pessoas simplesmente não conseguem administrar aquilo que Deus deu a elas. Que está na palavra, que é os dons e talentos, né? Umas enterram, outras fazem daquela Exatamente. 1, 2 moedas fazerem 10. Né? E aqui é importante, Dai, porque todos recebem. Todos nós temos acesso às promessas. A diferença é que muitas vezes nós não entendemos e não sabemos desfrutar. Já está liberada, né? Já está liberada, já está liberada. Tem gente que está esperando. Não, a promessa já está liberada para você, Toma abençoado. acesso, entra aí. É verdade. Vai com tudo. É verdade. E nós entendemos isso muito cedo. Até porque, assim, nós tínhamos, na época, 26 e 24 anos. O David é mais novo que eu, 2 anos. Sim. Então, ele tinha 24 anos quando nós casamos ali, né? E eu com 26. E ali nós entendemos que Deus estava nos ensinando para algo maior. Era um tempo de aprendizado, porque a promessa já tinha sido liberada. Realmente, todo mundo que vinha até nós falava, olha, Deus tem algo grande para vocês, Deus tem algo grande. Mas o que estava na nossa mão ali não era grande. Não que eu queira depreciar aquele momento, não é nesse sentido. Mas ainda não era no formato que Deus estava falando conosco. E aí a gente falou, mas o que vem? E até que Deus ele foi nos preparando. Só que nesse momento de preparação, eu quero dizer claramente, nós levamos muitos nãos. Não foi pouco não, Dai. Foi muitos nãos. Até porque nós estávamos num lugar muito pequeno, e nós dependíamos apenas de indicação. Então, tudo que nós tínhamos que fazer era a questão do atendimento. E quando eu falo atendimento, a gente entendeu que não era um atendimento só de vestir, porque nós trabalhamos hoje com roupa. Exato. Mas não era vender roupa. Nós precisávamos atender e servir. Quando nós entendemos que a nossa missão não era vender, mas sim servir, Deus nos mostrou o propósito que Ele tinha conosco. Por quê? A maioria das pessoas que são empreendedoras, e até mesmo cristãos, não entendem que o seu propósito não é vender os produtos. Seu propósito não é vender o seu serviço. Seu propósito é a consequência, servir. Né? É a consequência. Eu sempre falo, o dinheiro, ele vai ser uma consequência daquilo que Deus te colocou como propósito para fazer. Só que o nosso propósito é servir. Cristo, ele veio para servir. Logo, o seu propósito é servir. Você é ele foi o modelo, mas você precisa seguir esse exemplo. E aí nós entendemos que nós precisávamos servir. Só que chegou o um momento em que, mais ou menos com 3 anos de loja, a gente já não conseguia mais dar conta do atendimento. A gente tinha só 2 provadores. Era uma loja de mais ou menos 50 metros quadrados. E a gente tinha filas, sábados, fazia filas do lado de fora, o ar-condicionado não dava conta e a gente começou a entrar no desespero, porque assim, o ar não dava conta, a gente não conseguia atender as pessoas ali naquele provador. A qualidade já não estava saindo na mesma, Já não estava saindo na mesma, daí a gente falou assim, não, alguma coisa aqui a gente tem que fazer, a gente precisa se mudar para um lugar maior. Só que ainda não era o tempo. No nosso coração impetuoso, querer correr, não, é agora, a gente precisa sair daqui. Só que Deus, ele foi tão maravilhoso conosco, porque nós sempre o colocamos acima de todas as coisas, que a gente sempre falava, Senhor, não deixa a gente errar. Mesmo que a nossa vontade seja impetuosa, mesmo que a nossa vontade seja de fazer coisas que a nossa carne queira, mas que não deixa a gente errar. Se for pra gente errar, fale não. Coloque assim, eu sempre brincava, coloca 1 tonelada na porta, mas não deixa a gente sair.
E literalmente foi isso que aconteceu. Só que isso frustra um pouco. Porque assim, o nosso lado humano, a gente quer muito fazer as coisas. É imediatista, né? E a gente é imediatista. Eu falo, a gente tem dificuldade de esperar um minuto do micro-ondas. Imagina esperar um tempo. Isso lança todas as ansiedades, porque a promessa está liberada. Isso. E até eu quero que a Cíntia fale sobre isso, porque hoje ela vive uma realidade, né? Nível. Imagina, agora ela faz campanhas internacionais, né? Então, assim, chegaram ao sonho, né? Aquilo, você ali naquela viagem, você falava, eu estou aqui realizando o sonho. E tudo planejado. Só que até esse tempo da espera da promessa, né? O tempo da espera, o tempo de saber que foi o Senhor, porque as vozes do inimigo, as vozes do mundo, as nossas vozes, começa a falar, não foi Deus que falou, né? Não está liberado, não foi mentira. E como que foi esse período de espera e saber que era o próprio Deus que falava contigo. Eu vou falar para você que foi muito desafiador e até assim, vou compartilhar um episódio que foi bem confrontador, entendendo que era Deus que realmente estava no negócio. Quando nós estávamos nesse período de entendendo que a gente precisava sair dali, precisava crescer, todos os lugares que nós íamos eram salas que estavam vazias. Nós queríamos ir na Avenida Brasil, tinha um raio que nós tínhamos interesse de estar. Toda vez que a gente ia na sala, as pessoas falavam assim, não vou alugar para vocês, não vou alugar para vocês. A gente tinha dinheiro. Tinha nome. A gente tinha nome. E a gente falava, meu Deus, mas por quê? A gente sabia que a gente era muito jovem. Porque 20 e poucos anos, a gente chegar numa sala com preço bastante expressivo na Avenida Brasil, as pessoas olhavam para você e falavam assim, coitado, tá se aventurando, coitada. Não vai ter condição para pagar, não vai dar um ano, vai falir, vai dar errado. Nem sabem o que estão fazendo. E aí a gente entendeu que nesse processo a gente precisava se preparar mais. Em alguns momentos, a gente ficava triste e até dava aquele bolo no coração de falar assim, será que realmente é isso que Deus quer para nós? Mas a gente nunca questionou Deus. Eu lembro que todas as vezes que a gente levava não, o David chegava em casa, principalmente era ele que ia nas casas de locação, ele falava assim, a gente tem que se preparar mais. A gente tem que se preparar mais. A gente tem que se preparar mais. E aí todas as vezes a gente ia estudar mais, foi quando eu fiz toda a parte de gestão empresarial, fui procurar coach de pessoas, eu fui treinar. Só que a empresa era muito pequena. O que eu estava fazendo não era para o porte da minha empresa. Só que eu entendia que Deus tinha algo maior comigo. Quantos colaboradores você tinha? Hoje, na época, só o David mais um. Então, olha, né? Era treinar literalmente. A vista não tá vendo nada, né? Mas os olhos e nas férias era só ele, literalmente, era só ele que ficava na loja. Porque nesse momento eu ficava de fora. Eu fazia uma gestão mais externa, não dentro. Então, assim, eu também não tinha condição de sair do meu trabalho para poder depender da loja. Ainda, né? Não dava, não tinha condição. Então, assim, era pouca gente para muito trabalho. Só que eu entendia que Deus estava preparando algo maior e que eu precisava me preparar. E aqui é um ponto muito importante, Dai. A maioria dos empreendedores, ou de quem às vezes quer empreender, não quer estudar, não quer buscar conhecimento, não quer se preparar. E quando você tem algo nas mãos, você precisa entender que o mercado ele muda o tempo todo, o comportamento do cliente muda, tudo muda. E você precisa buscar informação, você precisa buscar conhecimento. Se você não buscar conhecimento, eu sempre falo que Deus ele está nos preparando. Só que Ele só vai colocar algo na nossa mão que a gente esteja preparado. Porque se a gente não estiver pronto, aquilo vai nos matar. Aquilo vai acabar com a gente. E nós somos filhos. Deus, Ele sabe exatamente o que tu suporta. Se Ele te colocar algo na grande e você não está pronto, você vai se arrebentar. Então, se você estiver preparado para algo que Deus quer colocar na sua mão, aí sim é o momento. E é isso que nós entendemos. Glória Os não eram porque nós não estávamos prontos, mesmo que a gente achava que estava. Porque às vezes a gente acha que está. E a gente não estava. E aí a gente correu para se preparar. Só que aconteceu algo muito importante que agora entra essa pergunta. Veio a pandemia. Sim. Né? E todo mundo sofreu com a pandemia, todo mundo soube da questão da pandemia. E quando chegou em fevereiro, para março mais ou menos, o David falou, vida, nós precisamos crescer. Só que durante esse tempo também, daí nós fizemos caixa. Sim. Nós não gastávamos R$1 com nada, vou ser bem sincera. A gente estava focado em crescer, criar algo maior, e a gente simplesmente não gastava nada. A gente foi fazendo caixa da empresa. Outro erro que as pessoas cometem. Elas ganham dinheiro e acham que podem gastar com a empresa ao seu bel prazer. E a gente nunca teve esse entendimento. Tanto que até hoje, eu e o David somos
assalariados. Sim. A gente recebe salário. Então, o que a empresa ganha da empresa, eu e o David temos salário. A empresa pode estourar de receber, mas a gente vai continuar com o nosso salário. Então, já é uma consciência antiga. E aí, nós começamos a procurar a sala e achamos a sala. O David já foi todo preparado, apresentou, e até que ele falou assim, vida, recebemos um sinal positivo da sala na Avenida Brasil. Vamos ou não vamos? O aluguel é tanto, a gente vai ter custo tanto, vai ter um custo 5 vezes maior do que a gente tem hoje. Então, logo, o que a gente vai ter que vender é muita coisa. Aí eu falei, vamos, porque se for da vontade de Deus, a gente sabe que até agora nada deu certo. Agora vai ser. Porque se a gente estiver pronto, eu sei que Deus vai abrir as portas. E realmente Deus abriu as portas. O fato é que uma semana depois que a gente alugou a sala, o comércio fechou inteiro. Estourou a pandemia. E aí a gente olhou e falou assim, meu Deus, e agora? No momento em que a gente precisa fazer o investimento, 5 vezes mais, a gente vai precisar contratar. A gente precisava quebrar a sala inteira. Para fazer uma estrutura. Na época, nós literalmente gastamos tudo que nós tínhamos guardado aquele tempo inteiro para fazer a sala. Móveis, reforma. Nós fizemos o mezanino, enfim. A gente pegou e olhou e falou assim, mas agora ia. E eu lembro que nós fizemos uma campanha na igreja, logo de janeiro, né, dos 12 meses de bênção ali, e nós fizemos uma campanha e Deus falou fortemente conosco que Deus estava conosco. E nós entendemos também, Dai, uma lição muito importante logo no início, que foi, eu falo assim, um vetor motivador para que a gente não desistisse naquele momento, porque a gente podia retroceder. Não, então, vamos voltar, tá tudo fechando, não vai dar certo, é pandemia, o comércio vai fechar, todo mundo vai quebrar. Já ia, né, e todo mundo falando para nós, todo mundo falando, vocês são doidos, vocês vão se descapitalizar agora para investir nisso, o mercado é imprevisível, tá estourando em todo o mundo, porque não era no Brasil, era em todo o mundo. Vocês são doidos fazer isso. E a gente acreditando, não, existe uma promessa. E Deus falou fortemente conosco que, literalmente, a glória dele se expressa nos filhos, se expressa exatamente naquilo que ele tem o propósito, quem ele tem o propósito. Porque muitas vezes nós falamos até de andar na contramão. O cristão sempre fala, nós temos que andar na contramão. Mas quando você tem a possibilidade de expressar essa contramão, a gente acaba se acovardando, a gente acaba tendo medo. E aí a gente simplesmente não se impulsiona pela fé, porque aqui aí a fé sai da razão e vira fé. Porque a nossa razão dizia não, mas a nossa fé dizia sim. Só que aqui é um ponto importante. É quanto mais fé você tem, mais você precisa estar em Deus, porque senão você não vai aguentar. E aí passou, fomos para o Brasil, superamos a pandemia. Naquele ano de pandemia, muitas lojas concorrentes à nossa fecharam, com muitos anos, inclusive, de empresa, mas foi o ano em que nós superamos 40% de faturamento. Então, além de nós nos firmarmos, além de literalmente a gente torrar todo o caixa que a gente tinha naquele momento, naquele planejamento, nós superamos 40% do nosso faturamento. E dali em diante, nós entendemos que havia um novo tempo para a nossa vida. Que o novo tempo para a nossa vida realmente era um tempo expressando a glória de Deus. Por que Deus fez tudo isso através de nós? Porque não foi assim, Tia e o David. Foi literalmente para manifestar a glória dele, para que as pessoas vissem e falassem assim, não foi eles, porque o mercado não estava propício. Nós vendemos roupa de homem, Dai. Né? Aonde que homem fica comprando roupa toda hora? Eu não estou falando nem de feminina, porque feminina a gente ainda tem... É compulsiva, né? Mais compulsivo, é mais fácil. A mulher, ela tem mais aquela coisa de olhar e querer ter. O homem não, o homem ele vai pela necessidade. Hoje na pandemia houve necessidade de comprar roupa. Aos olhos humanos nem culto, não existe. Não tinha mais evento, não tinha casamento, Casamento era o nosso forte, a gente não tinha mais casamento. Só que isso também proporcionou que a gente saísse da caixa. A gente foi buscar outros produtos, né? A gente foi buscar um outro comportamento no mercado, a gente foi entender o comportamento do mercado. É isso que a gente faz toda hora. A gente sempre para entender o comportamento agora do mercado. Eu tento ser o mais disciplinada possível. Eu sou uma pessoa que eu adoro planejar, então tudo na empresa, né, até na minha vida pessoal, eu gosto de fazer planejamento. E ela dá super dicas. Eu dou super dicas no Instagram. Planejamento, é ótimo isso. Porque, literalmente, eu vejo que sem planejamento, a gente não tem direção.
Então, assim, se você não sabe aonde você quer chegar, literalmente, qualquer caminho importa, qualquer coisa faz sentido. E eu preciso saber exatamente onde eu quero chegar. Porque Deus, ele faz um milagre. Deus, ele faz o impossível. Isso é a especialidade dele. Mas a minha especialidade é fazer aquilo que compete a mim. O que eu posso fazer? A maioria das pessoas hoje falem, às vezes não alcançam o faturamento desejado porque simplesmente não tem norte. Não sabem quanto querem vender, não sabe para quem vender, não sabe qual a base, não sabe o perfil, não sabe quanto está gastando, não sabe quanto está investindo, não sabe o quanto pode crescer ou qual estratégia seguir. Eu sempre falo que aquela pessoa que começa um mês, sendo mais um mês, já era. Você tem que começar o mês, qual é a estratégia desse mês? Ontem mesmo nós começamos a reunião exatamente assim. Qual é a estratégia desse mês? O que tem esse mês? Eu sempre falo mercado de moda feminina aí. O que tem esse mês? Dia das Mães. Eu não vou trabalhar Dia das Mães dia 1º de maio. Eu vou trabalhar Dia das Mães lá na metade de abril. Porque o planejamento, ele antecede. Ele não é algo que tem que acontecer naquele momento. E as pessoas não. As pessoas querem fazer na semana, querem fazer no mês. Exato. Não vai dar certo. A realidade não vai dar certo. Em Deus também é assim, né? Tudo é assim. Por quê? Quando a gente estava falando que aqui as promessas elas estão prontas, nós só vemos as promessas, nós estamos preparados para recebê-las. Se a gente está nessa afobação do dia a dia, nessa ansiedade de agora, o que eu vou fazer? A gente não vai estar sensível a ouvir a voz de Deus. Nós não estaremos sensíveis a acessar essas promessas. E o empreendedor, que realmente ele quer ser bem-sucedido, ele precisa estar acesso às promessas. Eu sempre falo, você é filho, você é escolhido, Deus te colocou nessa terra, ainda que de passagem, para que você expresse a glória dele. Você está aqui para expressar a glória de Deus. E não é para literalmente passar o seu tempo, não é para ser uma pessoa natural. Você está aqui para viver o sobrenatural. A gente fala disso como se fosse um clichê, mas isso é verdade, isso é uma verdade. O mundo tem que ver em você o brilho, o mundo tem que ver em você a luz, o mundo tem que ver você que empresário e que empresário diferente é ela. O que eles fazem? Eles servem a Deus. Deus é primazia. E é por isso que, independente de todos os momentos da nossa carreira de empreendedorismo, de todos os desafios que nós tivemos, teve muito bastidor, nossa, teve demais. Nós nunca deixamos de dar a prioridade a Deus. Eu sempre falo, quem nos conhece, né, sabe que a gente prega aqui, da IBADEP, Escola Bíblica Dominical, fora as mentorias que a gente tem particulares, fora as pessoas que a gente evangeliza. Por quê? Porque Deus é a nossa prioridade. Enquanto Deus for a nossa prioridade, eu sei que eu não vou precisar me preocupar com nada lá neste trono. Eu sei que tudo Ele tem cuidado. Exatamente. Exatamente. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus cuida. Até a Cíntia falou ali, compartilhou, né, da visão, assim, dos dois ali, entendimento que no momento que o marido chega, e aí, vamos, não vamos, né? Os dois têm que ter, e eu quero que você fale sobre a visão, porque o que está acontecendo muito, isso eu falo por mim, porque quando eu não era cristã, eu tinha isso, uma competição dentro do relacionamento. Então, eu queria provar que eu era melhor ou maior, né? Ou poderia ganhar mais, ou tinha ramificações melhores. E, de repente, eu fui ensinada e fui discipulada muitas vezes. A pessoa que me discipulava, que é a Beth, né? Ela falava assim, amiga, teu marido não é teu rival. Teu marido, ele é o teu adjuntor. Então, assim, por muitas vezes eu entrava dentro de um perfil e não, ele quer me parar, ele quer isso, ele quer aquilo. Então, aqueles pontos-chave, sabe? Quando a pessoa fala não para você, quando a pessoa fala amor, não é tempo. Amor, espera um pouquinho. E aí, o automático, né? Da filha mimada, muitas vezes, que é aquele, naquele exato momento. E eu ficava não entendendo. E aí, por muitas vezes, eu fui discipulada. Calma. Né? Ele não é o teu rival, ele não é o teu competidor, ele não está ali, ele está te somando, ele está te cuidando, ele está te orientando, né? Ele é a cabeça, você é a cauda, né? A submissão. E você entender isso. E qual é a visão do casal, tanto no empreendedorismo, tanto na liderança, né, ali ministerial também, porque os dois pregam, os dois têm chamado. E muitas vezes no mundo, né, e os ditados populares é que os opostos se atraem.
Mas, assim, eu vejo vocês muito parecidos, né? A gente olhar ali, os dois têm o mesmo Eu perfil. falo que a gente prova o contrário. Aí, ó, já tem uma vertente, calma, não é bem assim. E é literalmente, porque assim, inclusive o nosso temperamento é exatamente igual. Exato. Nós dois somos coléricos. Já vamos chegar nesse ponto. E já começa, eu falo assim, já começa tudo por aí. Às vezes muitas pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, como é que vocês conseguem se alinhar? Mas houve alguns processos dentro do nosso casamento. Eu sempre falo que na época, principalmente o David ter tido essa dependência financeira de mim no início do casamento, fez com que ele aprendesse que isso também não tirava o exercício dele ser o sacerdote titular, mas que isso era um processo. Então, aprendeu muito sobre a questão da humildade. Passou-se 3 anos depois, eu fiquei desempregada. Eu ganhei a conta de um salário topzera que eu tinha. E, de repente, eu me vi na mesma situação que ele no início do casamento, que para mim era muito difícil. Por quê? Um dos traços do meu perfil é o orgulho. E literalmente eu tive que quebrar o meu orgulho. Foi no momento que eu tive que quebrar o meu orgulho para literalmente entender o molde. Foi um processo. Eu falo exatamente, aquele período foi o que Deus precisou me tratar para o que vinha depois, porque senão eu não estaria pronto. Por isso que eu falo, tudo existe uma preparação. Você precisa estar apto para literalmente passar pelo fogo. Não é fácil passar pelo fogo porque dói, mas é extremamente necessário. Eu sofri muito naquele momento, mas quando eu entendi que era uma preparação de Deus, literalmente Deus fez assim, agora que você entendeu, acabou esse tempo, você vai pro próximo. E foi quando Deus me startou e eu vivi o melhor momento da minha carreira. E aí, o que nós entendemos hoje? Dentro da mesma visão. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Eu e o David, a gente senta como casal e nós sentamos como sócios. A gente tem conversas totalmente diferentes. A gente tem hoje uma maturidade para entender que nós somos marido e mulher, mas que também nós somos sócios. Tanto que eu brinco que quem convive com a gente, às vezes vê a gente lá na empresa e a gente tá, isso não, isso sim, não concordo, e daqui a pouco a gente está saindo para almoçar junto. As pessoas, como assim? Por quê? Hoje nós temos a maturidade de entender que nós somos sócios, mas que também nós somos marido e mulher. E uma das coisas que nós fizemos nessa visão também, Dai, é dividir o que cada um é bom. Nós entendemos as habilidades de cada um. Bom, o que eu sou boa? Gestão. O que eu sou boa? Pessoas. O que eu sou boa? Recrutamento. O que eu sou boa? Criatividade. O que eu sou boa? Visão da empresa. Isso é meu. O que o David é bom? Literalmente, até hoje eu não conheci nenhum vendedor como ele. E eu falo que assim, não é porque, gente, é realmente, eu não conheci ninguém que venda como ele. A gente fala assim, vendedor bom é aquele que vende avião pegando fogo. Realmente, ele consegue vender avião pegando fogo. Ele é muito bom. Então, tudo que concerne a vendas tem que ser ele. Compras é ele. Por quê? Ele tem a visão do cliente. Ele sabe, ele consegue entender exatamente o que o cliente precisa. Então, nada mais é do que ter um portfólio interessante, é ele ficar com compras. Ele entende de caimento, ele entende de design. Agora ele acabou de vir da Itália com um curso de alfaiataria e design. Então, assim, ele entende disso. Essa parte compete a ele. E aí, nós discutimos visões de ambas as áreas para que realmente a gente consiga colocar a empresa na visão que nós temos, para que consiga colocar no destino que nós queremos, né? Então, assim, e a gente se respeita muito. Ele sempre olha, qual que é a sua decisão como gestora nessa área? Isso. Sabe que você tem razão? A gente sempre fala que um tem que apresentar para o outro os pontos. Então, quando ele quer comprar algum produto, e muitas vezes, às vezes não é o momento de capitalizar a caixa, quando a gente fala em compra, a gente está falando de valores muito altos, né? E aí ele falou, vou te apresentar por que tem que comprar isso. E muitas vezes a gente decide sim, muitas vezes a gente sabe que não é o momento. Então, assim, o diferencial nosso é o respeito, entendendo qual a habilidade de cada um. E entender que não há uma competição, mas cada um é bom numa área. E o casal, eu vou falar para você sinceramente, cada casal dentro da sua casa é bom numa área. Não existe competição, porque não adianta. Se ele quiser achar que consegue fazer um salmão melhor que o meu, ele não vai conseguir, porque essa aí eu domino. Não venha. Mas eu não posso fazer churrasco porque eu sei que eu não dou conta. Eu sei que ele é o melhor nisso. Parece bobo, mas a gente precisa entender o que cada um é melhor. Exato. E é até interessante, porque assim, o David, eles dão curso, né, palestra para casais.
E eu já trabalhei com meu esposo, já fui sócia, não vou falar que eu era sócia proprietária, né? Que a gente falava. E por muitas vezes eu saí do bar. Eu falei, amor, eu não aguento mais. Porque o que acontecia muitas vezes? Nós saíamos para nos distrair, porque era pesado, era né, a própria lida do dia a dia, e nós sentávamos num lugar para comer alguma coisa e só falava daquilo. E eu não aguentava, porque eu só tinha aquilo e só falava daquilo, e eu não vivia outra realidade. E aquilo bitolava, sabe? Ao ponto que eu falei, eu não aguento, eu preciso dormir, porque ele dormia e eu não dormia. E eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu não aguento mais. E aí eu falei, eu vou procurar trabalhar para outra pessoa. Você fica aí, abandonei ele no barco, literalmente. Eu me acovardei. E eu falei, eu não aguento mais. E é interessante você falar isso, Dai, porque na realidade eu sempre falo, nós não temos filhos ainda, né? Mas a empresa é como se fosse um filho. Sim. Se você sai como casal e você só fala dos seus filhos e não fala do seu relacionamento, é o mesmo prejuízo de quando você sai como casal e só fala da sua empresa. E quantos casais saem hoje e só fala dos filhos? Os filhos é uma bênção, glória a Deus. Mas é o momento, momento do casal. É o momento do casal literalmente fazer a sinergia. E com negócios é a mesma coisa. A gente tem que entender o momento de falar de negócio, mesmo que o negócio seja teu. E literalmente sinalizar que muitas vezes não é hora de falar do seu filho, mas é hora de falar de vocês, sabe? Então isso faz muita diferença. E quando você entende como é empreender em casal, o teu faturamento, ele simplesmente não só cresce, mas ele explode. Por quê? Imagina vocês dois com a mesma visão. Imagina vocês dois com o mesmo propósito em Deus. Imagina vocês dois com a mesma força propulsora. Imagina vocês dois entendendo que aquilo ali é extremamente importante para vocês, não tem como estourar. Eu falo que eu entrei integralmente na loja em janeiro do ano passado. E de janeiro do ano passado até aqui nós crescemos mais 35%. E eu não falo de faturamento bruto, eu estou falando de faturamento líquido. Exato. E a Cíntia, ela dá palestra também, tem ali, né? A Mariano House, né? Já participou, inclusive. Já participei, e assim, foi um divisor de chaves, porque vou dar um spoiler bem pequenininho, ela falou sobre entender, né? Literalmente entender aquilo que você quer para a tua vida, aquilo que você quer chegar. Aqui ela até falou um pouquinho qual era o teu cliente, entender o teu cliente, o que você queria. E naquele momento eu estava assim, eu tinha loja, e eu trabalhava com loja com segmento moda evangélica. Mas eu queria alcançar todas as denominações. Então, né, uma moda casta e decente, né? E aí, por algum momento, aquilo foi assim, um divisor de águas. Por quê? Porque eu não acreditava no meu produto. E eu entendi que eu mesmo não era minha cliente. Literalmente. Muito, tá? Porque o que acontecia? Mas eu deixava até de usar, porque eu queria vender, obviamente, que a pessoa que sabe, né, quem tem empresa sabe que nós somos o primeiro pensamento. E eu vai deixava, que eu vendo aqui, exato, né? Então eu deixava sempre, mas eu acabava não vestindo aquilo que eu vendia. E ali assim, foi uma palestra surreal no sentido de divisor de águas pessoal para mim, é entender qual é o propósito. Porque às vezes nós queremos abraçar tudo, fazer tudo, e estar ali, eu preciso, a necessidade financeira muitas vezes não é necessidade em Cristo Jesus que ele tem, né, para a tua vida. E eu queria ser muito, assim, eu queria estar topzera como profissional, né, como gestora e ali como empreendedora, mas eu estava perdendo a minha casa, eu estava perdendo a minha família. E aí eu fui entender os tempos, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu, porque igual vocês não têm filhos, eu tenho 3, e aí eu precisei recuar, eu precisei administrar, eu precisei entender, eu precisei colocar as coisas assim, opa, não é agora. Só que quando eu fui fazer a palestra e participar, para mim, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Primeiramente pensei, Jesus, eu vou, mas eu assim, né? Só vou. E ali foi um divisor de águas para mim, pessoalmente, porque eu entendi que, às vezes, nós não estamos vivendo o tempo certo. Não significa que você não vai viver aquele tempo, mas há um tempo de plantar e há um tempo de colher.
E nós entendermos o tempo, entendermos aquilo que nós queremos, qual é a necessidade de agora, mas qual é a necessidade daqui 10 anos, né? Então, assim, aquilo foi, assim, primordial. Virou a chave em alguns aspectos da minha vida e vale super a pena, eu super indico, porque eles vão falar literalmente de gestão, né? Liderança e tudo, voltado para empreendedores, né? Apesar de ter colaboradores, tinha pessoas ali que prestavam até serviço. Mas ali eu comecei a entender em mim o que eu queria, o que Deus queria. E essa é a pergunta mais importante, o que Deus quer de nós? Exato, e às vezes a gente tem ali os nossos desejos e a gente quer colocar esses desejos no propósito de Deus, encaixar, né? Encaixa aqui, Senhor, mas eu consigo, eu dou conta. Eu dou conta. A gente quer equilibrar todos os pratos, Exato. né? Só que a gente esquece que os pratos, eles não são nem de plástico, eles são de cristal. E que se a gente não equilibra da forma certa, eles vão quebrar. E andar com esses pratos todos montados é o principal desafio. E é muito o que você colocou. A gente está numa geração hoje, Dai, que as pessoas elas estão tão imediatistas que elas se frustram muito rápido. Por quê? Qual que é o resultado do imediatismo? A frustração, a ansiedade, a tristeza, eu não sou bom o suficiente, crise de identidade. Então, comparação. Mas ela, né? Eu lembro que chegou recentemente uma pessoa na loja e falou assim, nossa, eu queria estar vivendo esse momento que vocês estão vivendo. Só que nunca ninguém soube que no nosso lançamento, na nossa inauguração, a gente simplesmente não recebeu ninguém. Houve um bastidor, houve um processo, houve um tempo, houve uma preparação. Houve um não, né? Houve. E assim, o que as pessoas estão dispostas a fazer para realmente alcançar o resultado? Porque assim, o resultado ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Mas o quanto você está disposto a alcançar esse resultado? O quanto você está disposto a renunciar? Eu falo que eu renunciei muita coisa, o David renunciou muita coisa durante esse processo, né? Quando nós casamos, nós levamos 8 meses para ter um guarda-roupa. Hoje a gente está lá fazendo viagem em Dubai, né? Milão, Suíça. Mas 8 meses a gente não tinha um guarda-roupa, as roupas estavam na mala. Houve um processo, só que a gente teve que se submeter a esse processo também. Eu queria dizer que começou assim, não. Quem olha o resultado hoje, todo mundo está focado no resultado. Só que houve um tempo. Houve a renúncia. Houve demais. E a renúncia, até hoje. Muito. Porque mesmo que você tenha uma condição financeira um pouco melhor, uma posição também, Isso né? Mesmo. É melhor a renúncia. Você quer crescer, né? Eu falo assim, quando você chega ao nível da empresa, você está na empresa que ela está crescendo. Aí, de repente, a empresa ela chega ao nível de maturidade. Quando ela chega ao nível de maturidade, você tem que se manter, que é muito difícil, que é um outro desafio, porque se manter não é fácil, surgem pessoas boas todo momento. No nosso mercado tem muita gente boa. Eu falo que tem muita gente boa. Não tenho nada que falar dos meus concorrentes, pelo contrário, são bons. E é muito bom para mim, porque isso faz eu cada vez aperfeiçoar mais. Eu falo, eu adoro concorrente bom, porque isso me tira da caixa a todo momento. As pessoas, elas tendem a criticar os outros. Eu sempre falo, eu não critico. Eu vejo o que ele tem de bom, porque ele tem coisa muito boa para eu me aperfeiçoar, para eu ser melhor ainda. Porque isso vai fazer com que eu me mantenha no mercado. E aí eu preciso me manter no mercado e eu preciso crescer. Porque se eu não crescer, vai chegar alguém e vai me engolir também. Então, eu preciso ter um compromisso de fazer coisas com que eu venha a crescer. E aí vem outro desafio. É um desafio que realmente nós estamos agora. É o desafio. Eu quero que você fale, Cíntia, você fala bastante sobre temperamento. E eu, assim, dentro do meu contexto e da minha leitura, eu sou sanguínea, né? E o sanguíneo, ele tende a entrar com muita intensidade. E aí a primeira, o primeiro ali não dado, ou a primeira dificuldade, ele tende a desistir. Ou também aquilo que não traz desafio, não traz novidade, ele também já perde a graça. Então, assim, claro que você já falou sobre os temperamentos e falou ali que os dois são coléricos e é um temperamento ótimo para a liderança, a gente sabe, né? Ali dentro da linguagem do empreendedorismo. Mas a gente sabe que tem pessoas que são empreendedoras e não são coléricas. E essa é a pergunta que você dá de dica para pessoas que estão... O temperamento,
não significa que você vai ficar engessado nele, né? Exatamente, Então nem deve. vamos colocar isso. Mas assim, qual é a dica? Como você já se identificou qual é o né, teu temperamento, que já é uma fase principal, né? Você se identificar. Eu, por muito tempo, nem queria, nem ir atrás para saber. Eu falava, eu acho uma bobeira isso. Mas aí eu comecei, e começou a falar muito sobre isso. E a igreja começou a trazer pessoas assim também. Então, linguagem do amor, isso, né? Isso começou a se desenvolver demais. E aí eu comecei a ter curiosidade. E eu fui ver o meu, e eu falei, por isso que eu desisto muito. Eu paro no meio do caminho, deixa pro próximo, eu não aguento não. Eu não sou, assim, competitiva. Isso é um defeito. Porque a competição, ela te dá... ela é um pouco saudável, exato. Ela te desafia. Ela te desafia, você quer ser melhor, você quer... E eu não. Se eu tiver algo que alguém venha, pega pra você. Não, tá não ótimo. Fica, tá tudo bem. Nem vou me desgastar, nem eu quero desgaste. Então fale aí você sobre um pouquinho. Na realidade, o temperamento ele serve para autoconhecimento. Eu falo, quanto mais você se identifica no seu temperamento, mais você se conhece. Mais você não é o seu temperamento. Aqui há uma grande diferença. Às vezes a pessoa fala, eu sou colérica, então eu sou assim. Não, você não é o seu temperamento. Na realidade, quanto mais você entende o seu temperamento, mais você se conhece, porque daí que está a identidade. Por isso que é tão importante conhecer isso. Eu falo que aqui é o grande grau de importância. Por quê? Nós precisamos conhecer. Nós precisamos entender quem somos, quais são os nossos limites, o que eu sou bom, o que eu preciso melhorar, como eu vou me disciplinar a fazer algo, porque isso vai facilitar com que você não se sabote. E que você muitas vezes fale, nossa, mas a Dai faz isso e eu não consigo fazer. Porque a Dai é uma pessoa e eu sou outra. Às vezes a Dai vai ter que se esforçar menos e eu vou ter que me esforçar mais. Então, são habilidades que eu preciso identificar dentro daquilo que eu tenho. E aí, o que acontece? Quando você entende esse autoconhecimento, quando você entende aquilo que você precisa desempenhar dentro do seu perfil de temperamento, que não é personalidade, que as pessoas confundem também, personalidade. Não. Personalidade é algo que você consegue aperfeiçoar, né? Eu sempre falo que o teu temperamento, como colérica, né? Eu sou uma pessoa de resposta muito rápida, eu sou uma pessoa até um pouco mais impulsiva, vamos lá, vamos fazer, razão e tal. Só que uma das coisas que eu tive que me policiar foi exatamente isso. Como eu sou de resposta rápida, nem sempre eu posso dar resposta tão rápida. Por quê? Eu posso magoar alguém, eu posso ofender alguém, eu posso falar algo ao qual realmente eu vou ser uma pessoa, então eu preciso raciocinar mais para poder responder. Mas, ao mesmo tempo, eu sou aquela pessoa que se tiver que fazer algo, vou fazer. Como? Não sei, mas eu vou fazer. E aí o sanguíneo, né, que é muito do teu temperamento. Eu começo e não termino. Eu sempre falo que você tem que entender, se você funciona dessa forma, que isso é clássico do sanguíneo, eu brinco, né, que é como se fosse um balão cheio. Para começar algo, ele tá com gás hélio lá em cima. De repente, ele começa a murchar. Por quê? Surgem empecilhos, surgem dificuldades, ele começa a ir murchando. Só que para a gente não deixar esse balão murchar, o que a gente faz? Bom, é um temperamento que precisa de muita disciplina. Então, o que faz? A agenda, igual aqui, anotação. Você sabe que se você não tiver esse norte, vai se perder. Exato. Então, eu preciso de uma rotina, mesmo que eu não goste de rotina. Porque o seu temperamento odeia a rotina, odeia essa coisa da regra, que entende como regra. Só que, ao mesmo tempo, você entende que é necessário. Precisa de tempo, precisa de prazo. Então, como que o empreendedor, às vezes, que ele não é colérico ou ele não é sanguíneo, que é do sangue quente, que sanguíneos são muito bons também, às vezes é um fleumático ou melancólico, pode? Claro que sim, todos podem. Por quê? Tanto o fleumático quanto o melancólico têm características extraordinárias. Eu sempre falo, literalmente assim, o melancólico, ele tem aquela característica de estar junto também, de unir, de ter a sensibilidade, de ter essa arte do servir, que muitas vezes a gente que é sangue quente não tem. Então, olha quantas oportunidades o fleumático de juntar, de ser analítico, de ver mais a situação. Então, existem oportunidades para todos, mas você precisa buscar conhecimento para entender. Bom, o fleumático não é uma pessoa que gosta de tanta comunicação, não é uma pessoa que gosta de tantas habilidades no falar. Então, vai fazer o quê? Um curso para buscar essas habilidades. Eu fiz o coaching porque eu não era boa com pessoas. Eu era boa com resultado. Resultado, para mim, é número 1, ó. E o que eu tive que fazer? Eu preciso fazer um curso para lidar com pessoas.
Então eu fui atrás do coaching para saber como lidar com pessoas, para entender pessoas. Sim. E foi aí que eu entendi que pessoas, realmente, é o coração de qualquer operação, mas não de uma forma falsa, de uma forma verdadeira. Só que entendendo o perfil de cada um dentro da operação. É tremendo, assim, né? Quando você, igual você falou, se auto se conhece, né? Auto se conhece. E o autoconhecimento, ele te traz bons resultados. Né? E eu Porque sei, você às vezes, quando eu sabe- tenho que sair até da empresa, Dai. exato. E às vezes, ó, se o negócio tá pegando fogo, às vezes eu falo, não vou agora, Vou dar uma vou dar uma volta. Isso até dentro de casa, tá? Esposas, maridos, filhos ali, autoconhecimento é tudo. ajuda muito. Eu quero que a Cíntia fale um pouquinho sobre a identidade em Cristo Jesus, né? E que eles mesmo ali tendo, hoje, vamos falar, um sucesso, né? Na vida empresarial, mas ela não deixou a essência, ela não perdeu a identidade, ela não perdeu o propósito, ela não se perdeu no meio do caminho. Né? Dentro de um contexto de uma sociedade a qual, né, você tem que fazer assim para você obter tal resultado, né? Mas ali todo momento deu a glória para o Senhor, você colocou o Senhor como primícia, né? Você colocou o Senhor como acima de tudo, igual você falou aqui. Mas qual foi o desafio, assim? E qual é o desafio? De não se perder. Nós somos cristãos. Nós temos a diferença, nós somos a luz, nós somos sal. Qual foi o desafio e qual é o desafio diário? Eu falo que um dos maiores desafios é você sempre lembrar de quem você é. Porque na correria do dia a dia, e esse mundo que nós estamos é uma correria, literalmente, isso está tudo corrido para todo mundo. Mesmo quem faz muita coisa e quem não faz tanta coisa assim, né? Então, assim, a correria é um grande desafio. As redes sociais, as mídias são desafios, são coisas que nos distraem, porque elas fazem a gente despertar a ansiedade, fazem a gente querer viver períodos, pulando momentos, as próprias pessoas, porque você, quando chega em determinado momento da sua vida, você começa a acessar níveis sociais que você não tinha. Então, você começa a conhecer outras realidades das quais você não tinha. Então, você precisa saber exatamente quem você é para não se deixar levar por todo esse meio. E uma das coisas que, para mim, é primordial é realmente saber que eu sou filha. E não da boca para fora. Porque às vezes a gente fala isso assim, eu tenho Deus como pai, eu sou filha. Mas eu sinto verdadeiramente que eu sou filha. E quando eu entendo que eu sou filha, uma das minhas orações com Deus é sempre lembrar, eu sempre falo, Deus, que eu seja um instrumento usado neste tempo, nesta terra, nesta geração. Porque nas minhas orações eu verbalizo que eu quero que todos os dias ele me lembre quem realmente eu sou. Eu faço esse exercício porque eu preciso falar. Eu preciso que Deus me lembre todos os dias para o qual eu fui chamada. E se em algum momento eu me distanciar daquilo que ele tem para mim, nada faz sentido mais. Porque não tem que fazer mais sentido. Porque eu estou aqui num propósito. Tudo que eu estou vivendo hoje é porque eu tenho um propósito. Eu preciso acessar lugares aos quais outras pessoas não vão acessar. Eu preciso acessar pessoas aos quais outras pessoas não vão conseguir chegar. E Deus, literalmente como pai, ele deseja esse contato com a humanidade. Ele deseja esse contato com o homem. Então eu preciso me colocar onde ele quer que eu esteja para que realmente essas pessoas também sejam acessadas. Por quê? Se eu não estiver disponível, ele vai levantar uma outra pessoa para que esteja disponível. Falei isso ontem. E eu sempre falo, Senhor, que seja eu. A gente até brinca e fala, Senhor, a sua filha está pronta, eis-me aqui. E realmente eu encaro isso como verdade. Eu quero ser essa pessoa. Se Deus precisa colocar uma pessoa para acessar essas outras pessoas, que seja eu quero estar lá. Só que eu não quero estar lá de qualquer maneira. Eu quero estar lá de uma forma que as pessoas vejam que eu sou um milagre, que a minha trajetória é um milagre, que a minha vida é um milagre e que eu falo expressamente de Deus e que eu vivo Deus e que eu testemunho aquilo de fato que eu vivo. Então, a principal coisa, Dai, é não esquecer a sua essência. Quando você esquece a sua essência, você simplesmente não vai ser levado aos lugares que Deus tem com você. Por quê? Se hoje, dentro da sua realidade, né, e quem está ouvindo aqui, você não tem um compromisso com a sua essência, Deus vai te levar a lugares maiores.
que você não tem compromisso agora? E é verdade. E até pegando esse contexto, porque por muito tempo nós ouvimos que o dinheiro, né, o dinheiro corrompe, o dinheiro se perde. A palavra do Senhor fala lá que pode um rico, né? Pode, o camelo passa pelo buraco da agulha lá, mas um rico não herdará o reino dos céus. Então nós vivemos uma cultura e uma realidade, né? E nós não podemos. E que o dinheiro é feio, exato, que o dinheiro é ruim, exato. Né? E aí, assim, quando muitas, e a gente já ouviu testemunho de pessoas que se perderam realmente no momento que chegou no ápice da sua carreira, no ápice financeiro, né? E esqueceram de Deus, esqueceram de quem levou, de quem o colocou, de quem... E isso a gente vê até nos dias de hoje. Então, assim, até eu falei, Cíntia, eu queria muito que você viesse, porque eu vejo, assim, por mais que estão em Dubai, por mais que estão ali, né, em Milão, a glória é do Senhor. Né? Então, é visível, a gente consegue sentir, né, e estar vivendo junto com vocês essa manifestação do poder de Deus. Então, é tremendo, porque eu fico, assim, querendo trazer isso para as pessoas sonhem, almejam, queira ter, porque não é pecado você querer ter, você querer comer o melhor dessa terra. A palavra do Senhor está ali, as promessas estão liberadas. Só que como que vai comer o melhor dessa terra se não faz, se não busca, se não se ajuda, se não corre atrás, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Não tem um ditado popular. E, Dai, o que você colocou é interessante, porque a nossa Bíblia, que é o nosso norte, ele é repleto de promessas. Tanto que, em vários momentos, nós vimos falar de sonhos, nós vimos falar de promessas, e todos os grandes milagres envolvem promessas, né? Envolvem sonhos. E a Bíblia também vai dizer que os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Exato. Então, se são maiores do que o nosso, como que eu não vou sonhar? Como que eu não vou almejar? Como que eu não vou buscar? Dentro do propósito do homem, existe exatamente essa busca de alcançar e de almejar coisas para si também. Essa terra, ela literalmente é para você viver bem, né? E muitas pessoas confundem essa questão financeira, do dinheiro, porque de fato muitas pessoas se perdem. Mas exatamente quando eu falo da essência. Quando você já não tem a essência lá no início, para você se perder é muito fácil. Então eu sempre falo que tem que ser uma oração constante na vida do homem e da mulher. Ela tem que ser uma oração de realmente, Deus me lembre da minha essência, me lembre de quem eu sou. E a gente até falou de temperamento, só resgatando aqui, há muitos temperamentos, principalmente os quentes, sanguíneos e coléricos, que se eles não se cuidarem, são os primeiros que muitas vezes tendem a perder a essência. Por quê? Orgulho, soberba, ego, são os temperamentos que detêm muito isso. Então, se você não for tratada na sua identidade, na sua essência em Deus, na primeira oportunidade, você simplesmente esquece a sua identidade. Você esquece o teu propósito. E aqui há algo muito importante para nunca esquecer a sua essência. É o que a gente voltou lá e falou, não é o resultado, é o seu propósito. Qual que é o seu propósito entender? Qual que é o seu propósito no seu serviço? Servir. O dinheiro, ele vai ser uma consequência. Só que sim, Deus permitiu que nós vivêssemos esses sonhos. Sim, Deus permitiu que nós vivêssemos esses planos. E isso está para nós. Sempre quando eu falo que nós sonhamos com uma coleção internacional, a gente sonhava isso e parece que em alguns momentos a gente falava assim, nossa, mas gente é muito, sabe? Só que eu lembro que um ano antes, eu até fiz um vídeo no Instagram e falei assim, loucamente. Ano que vem nós estaremos em Dubai. Eu lembro que eu falei esse vídeo um ano antes. E assim, vou falar para você, Dai. Eu e o David sentamos e falamos, o ano que vem nós estaremos em Dubai. Na nossa realidade, a gente não tinha o caixa na época, nem para produzir, porque a produção você investe antes, né? Diferente de você comprar uma roupa que você tem um boleto ali por um tempo para pagar. Na produção, não. Na produção, você tem que tirar dinheiro do bolso e pagar. Então, hoje, como nós fazemos roupas, é esse o sentido. Então, a gente não tinha dinheiro, mas nós tínhamos um sonho. E aí nós corremos atrás. Literalmente, renúncia. Muitas vezes abrir mão de coisas pessoais para literalmente viver aquele sonho que a gente sabia que é importante. Então, tudo que você vai viver, por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu almejo ter um carro tal. Mas o que eu estou fazendo para viver esse sonho? Se eu estiver comprando todo final de semana no iFood,
É difícil a gente viver esse sonho. Por quê? Porque você às vezes está literalmente dispersando com outras coisas que não são prioridade, né? E às vezes a gente quer viver o sonho e simplesmente a gente não quer abrir mão de confortos, a gente não quer abrir mão de pequenas coisas. Só que isso, o carro, a tua casa, a tua viagem, a tua empresa, ou sei lá, joias, ou o que for, ele não tem que tomar conta do teu coração. Você não tem que viver para isso, você não tem que viver em pró a isso. Você tem que viver em pró a obra de Deus. Eu lembro que quando nós estávamos para viajar mesmo, a gente nunca se preocupou, ai, eu não vou fazer isso porque eu tenho a viagem. Deus sempre foi o momento mais importante, sempre foi a coisa mais importante, sempre foi tudo mais importante na nossa vida. Então, tudo que nós tínhamos que fazer, mesmo que a gente estava lá em reunião para a coleção, a gente fazia reunião antes e falava, daqui a gente vai para a igreja, daqui a gente vai ministrar. Prioridade, daqui, né? Por quê? A gente tem a prioridade. Então, o dinheiro, se nós soubermos tratar, ele é uma bênção de Deus. Eu vejo literalmente o dinheiro como uma bênção de Deus. Até porque, se você tiver muito ou se você tiver pouco, você tem que trabalhar com ele. Não tem como. É isso mesmo. A Cíntia, ela tem também, está envolvida, né? Ela faz parte da liderança da Mulher Única, né? Então, nós vamos tocar da Mulher Única. Mas eu queria, antes de falar da Mulher Única, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a paternidade dele. Porque é muito bacana a gente falar sobre isso, porque assim, nós entendemos que Deus é soberano, né? Deus é todo-poderoso, Ele é nosso Pai. Mas nós temos dois extremos. As pessoas que vivem um pai que só ama, né? E bem a pessoa, distante, né? Bem, o pai me ama, o pai tá tudo certo, né? É o pai. E uma pessoa que vive um Deus soberano, mas só a serviço e não reconhece a paternidade. Então, eu fui chamada para servir, mas vivi como servo. Não senta à mesa, não se permite a ser servida, não se permite a viver certas situações. Não se permite a herança. Exato, porque vive como servo. Então, entender que o pai corrige, mas o pai, né, ama. E ela tem essa visão bem, assim, norteada na vida dela, e ela vive isso como um Deus de paterno, né, um Deus que ama, que cuida, e eu queria que ela trouxesse para nós um pouquinho mais da paternidade divina. Eu sempre falo que quanto mais você entende Deus como pai, mais você reconhece a sua dependência como filho. Mais você reconhece que você precisa mudar. Quando que eu vejo que eu me entendo exatamente como um filho maduro? Uhum. Eu estou falando de um filho maduro. Essa que é a questão. Quando eu me entendo como uma filha madura, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu reconheço as minhas mazelas. Mais eu reconheço que eu preciso melhorar. Mais eu reconheço que eu preciso servir mais, mas que eu também tenho o direito de sentar à mesa. Mas eu reconheço que Deus, ele é o Deus não só das promessas, mas é o Deus que me dá acesso às promessas, que ele é esse pai. Só que ele é o pai que corrige também, Dai. Por quê? Muitas pessoas vivendo nessa questão do amor, elas não entendem, eu até comentava nesse Palavra domingo, que existe o réu primário, né? E existe a reincidência. O que é o réu primário? É quando você erra pela primeira vez. Exato. Só que tem filho que ele não quer viver no réu primário, ele quer viver na reincidência. O que é isso? É o remorso. O pai ama, eu vou fazer de novo, porque o pai vai me perdoar, o pai vai me perdoar. E aí o que acontece? São pessoas que não desfrutam das promessas de Deus. Você quer entender uma temperatura de quem vive as promessas de Deus ou não? Muitas dessas pessoas que vivem nessa reincidência, muitas não, eu te diria que todas, não vão viver as promessas. Por quê? Elas estão em reincidência. Agora, quando você é réu primário, você errou, porque nós pecamos, nós erramos. Mas logo você fala, Senhor, eu não quero mais errar. Eu não quero mais fazer isso. Foi uma vez e acabou. E aí o que acontece? Deus, o Espírito Santo, ele te constrange a literalmente você viver na dependência dele. E aí você não vai mais errar. E aí você entende que esse amor não é essa liberdade excessiva e frouxa de filhos mimados. Porque esses são filhos mimados, filhos birrentos. É igual aquela criança que fica se jogando no chão, que quer. Só que ao mesmo tempo não vão viver a expressão do amor do pai.
E a mesma coisa são os filhos que só servem. São os filhos que se ocupam, servem, porque literalmente entendem o pai não como um pai provedor, não como um pai que realmente te dá acesso, que fala, ei, senta e desfruta do banquete. Mas é um filho que só quer trabalho, trabalho, trabalho. Por quê? Porque muitas vezes não entrou no grau de intimidade que Deus quer que esteja. Porque o que acontece? Deus é como se te colocasse no ambiente de uma piscina. Quando a gente vai para a piscina, tem gente que só quer molhar o pé. E que não é ruim. Molhar o pé é bom, você está na piscina. Há outros que vão querer entrar, mas aí vai falar assim, eu não quero molhar o cabelo, né? E vai lá e vai até aqui a água no pescoço. Mas tem gente que vai falar assim, viu, deixa o cabelo para lá, eu quero mergulhar. A piscina, ela tá para todos. Só que algumas pessoas vão desfrutar muito mais da piscina. E não tá errado. Quem molhou o pé, não tá errado quem foi até o pescoço. Mas só que quem mergulhou, ele vai conhecer verdadeiramente o amor de Deus. E aproveitar. Com toda certeza. E aproveitar muito mais. Mas, Cíntia, fala um pouquinho sobre o projeto Mulher Única, até para a gente divulgar, né? Sim. Que Cascavel tem aí as Assembleias de Deus, né? Não só para membros da Assembleia, quem tem desejo também de trazer, que é de outra denominação. As meninas estão ali à disposição, tem um grupo formado, temos líderes topzeiras mesmo, assim, a gente está muito feliz porque as nossas líderes são muito bem preparadas. A gente tem mulheres de Deus que realmente estão ali sendo instrumento para transformar outras mulheres. Eu sempre falo que o Mulher Única, ele trata da sua essência. Ele vai tratar da mulher como a mulher. Ele vai pegar desde a área da identidade, a área da mulher do lar, a mulher profissional, a mãe, a avó, a mulher que muitas vezes ela não sabe o seu propósito, vai tratar do perdão, vai trazer coisas lá do passado. E o que é interessante, que o Mulher Única, aquilo que nós falamos, morre lá. Sabe? A gente tem um pacto muito forte de sigilo, então o que a gente fala realmente morre lá. Por quê? Porque nós estamos ali para realmente transformar mulheres. E quando eu falo transformar mulheres, todas nós precisamos de transformação. Isso que é a beleza do trabalho. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu preciso... Já é uma pessoa que precisa de transformação. Porque quando você se pergunta se você precisa, já tem aí uma ponta de transformação. Já tem aí um ego enrustido que muitas vezes você nem sabe. Então, a gente trabalha exatamente com todas as mulheres. O Mulher Única é para todas as mulheres, desde solteiras a casadas, que inclusive nós formulamos agora uma turma de solteiras, porque o início do projeto, o propósito sempre foi casadas. Sim. Só que a gente tinha muitas solteiras que tinham o sonho de fazer Mulher Única. Então, nós conseguimos implantar uma turma de solteiras e nós fizemos num formato que realmente nós fizemos até a mesa, né? Ali, montamos, nós trazemos muito essa essência do partilhar. A gente vê bastante post, né? As mesas a gente vê, nossa, mas é muito lindo. Tanto as mesas, tanto o ato de servir, né? Ali tem todo um contexto e as meninas postam e a gente consegue pegar os trechinhos. E todo mundo quer. E eu falo assim, agora a gente vai ter a formatura em junho, mas futuramente abrirão novas turmas. Sim. E a gente, graças a Deus, está com muitas mulheres preparadas, está com muitas mulheres para trabalhar e não deixe de fazer. Né? Eu falo que é uma oportunidade de você virar a chave, ser uma esposa melhor, ser uma profissional melhor, ser uma mulher melhor e literalmente entender que você é filha. Glória a Deus por isso. E glória a Deus que Deus levanta pessoas. Tem essa chama, né? Sim. E eu falo que Deus ele faz tudo perfeito. Né? A obra do Senhor é perfeita. Chamado para evangelistas, outros pastores, outros, né? Mestre. Eu profeta. Só não consigo cantar, Dai. Daí esse talento aí, olha, deixa, né? Não dá. Esse aí deixa de lado. Mas assim, que Deus possa levantar mais pessoas, né? Porque a palavra do Senhor fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então nós sabemos que tem muito campo. Mas tem a irmã que já faz. Mas tem a equipe já formada. Eu não me encaixo ali. Sempre vai ter um lugar para você. Onde Deus te colocou é a tua seara. Exato, exato. Sempre tem, a gente sempre olha para a circunstância e fala, não, né? Não cabe, não, eu não posso, não, eu vou esperar tal coisa acontecer na minha vida, eu vou esperar tal promessa, eu vou esperar eu casar, eu vou esperar eu ter um carro, eu vou esperar, faça da forma que você está nesse exato momento. E Deus vai fazer por você a partir do momento
você se levantar para fazer por ele. É isso. E glória a Deus. Cíntia, eu queria que você deixasse uma palavra, né? Uma reflexão. E também, assim, a palavra-chave de todo sucesso, né? E todo sucesso, literalmente, né? Na vida total, porque nós ouvimos muito um ditado popular, um ditado do quando você é bom em uma área, você vai ser frustrado em outra. Então, a gente ouve muito, se você é feliz no dinheiro, você não é feliz no amor, se você é feliz no amor, você não vai ser bem-sucedido nas Crença finanças. limitante do inferno essa. Exato, né? Então, eu queria que você trouxesse, além dessa virada de chave aí, essa palavra de sucesso, né? Uma palavra do Senhor mesmo, para quem está nos assistindo, que aguentou até aqui. Quero colocar que você tem um propósito. Pode ser que muitas portas se fecharam até agora. Pode ser que você tenha recebido muitos nãos. Pode ser que muitas pessoas colocaram essas crenças limitantes na sua cabeça de você não teve pai, ou você não teve mãe, ou você não teve oportunidades, ou a sua infância não te permite isso, ou você não teve oportunidade de estudar ou de chegar em lugares aos quais você achava que precisava chegar, e que muitas vezes isso nos limita a sermos impulsionados pelas promessas de Deus. Eu quero dizer que Deus, ele faz tudo novo. Literalmente, ele é o Deus que provê aquilo que os seus olhos não veem. Porque quando o homem fala isso, ele está falando de previsão, ele está falando das coisas que humanamente seriam comuns. E Deus, ele é totalmente incomum. E é isso que a gente esquece. Então, Deus, ele é quem realmente pega uma pessoa de uma rua que não passa ninguém e coloca num lugar para poder fazer um lançamento internacional. Deus, ele é alguém que coloca alguém que não era conhecido e faz o seu nome soprar para ser conhecido, para provar que ele é Deus e não se trata do homem. Então, se muitas vezes você chegou e falou assim, mas será que eu ainda tenho um propósito? Será que eu ainda tenho esse sonho para realizar? E muitas coisas, às vezes, a gente deixa na gaveta porque a gente tem medo de realizar e fica muitas vezes questionando questão de tempo. Ei, primeira coisa, coloque Deus acima de todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar, sabe? Se impulsione para viver esse melhor de Deus. Faça aquilo que compete a você. O que é preciso fazer para atingir isso? Se cerque pessoas que também vão te influenciar na oração. Cíntia, eu não tenho ninguém. Então, literalmente, fecha a porta do teu quarto e vai sozinho. Fala com Deus sozinho. Porque na hora certa, Deus também vai colocar as pessoas para realmente fazer a sua cobertura espiritual, para realmente guardar você. Só que quando você começa a fazer isso, você começa a entender as promessas de Deus para sua vida, você começa a entender esse desfrute de Deus, você começa a entender que você também faz parte desse banquete, que esse banquete não é para outras pessoas, não é para pessoas que estão à sua volta, não é para muitas pessoas que você vê, mas isso também é para você viver. Que o que Deus tem é para você viver. A hora é agora, o momento é agora, só que é a hora de nós nos levantarmos e o que nós vamos fazer para Deus. Eu sempre falo que nós vamos fazer para Deus. Antes de Deus fazer algo para nós, e não como barganha, mas como um sentimento genuíno, o que nós estamos fazendo para Ele? Qual que é o momento que eu estou vivendo para Ele? Deus, ele é um pai que realmente ele se compadece dos seus filhos, mas nós precisamos entrar nesse lugar, de tanto que a gente falou, mas nós realmente precisamos entrar nesse lugar de filho, e não às vezes de bastardo. Né? Que às vezes a gente quer num lugar de bastardo, e às vezes a gente se sente como bastardo, Dai. Às vezes a gente se sente como eu não mereço, e realmente a gente não merece. A gente realmente não merece nada. Mas Deus, pela sua misericórdia, com seu amor, ele nos alcançou e ele te alcançou. Porque a misericórdia é para você. Esse tempo é para você. E eu vejo que Deus, ele tem um novo tempo com essa geração de filhos. E Deus vai te colocar aonde precisa colocar para que a glória dele seja manifesta, para que realmente você seja luz, para que realmente você seja esse sal da terra, para que as pessoas que conheceram você antes, olhem agora e falem, olha só o que Deus fez na vida dele, olha só o que Deus fez na vida dela. E é para isso que o Senhor vai ser agradecido. Glória a Deus por isso. E é bem entender os propósitos de todo mundo, né? E aquilo que você falou dentro da nossa conversa,
que nós precisamos, às vezes, entrar no secreto. Falar, Senhor, eu estou me sentindo só, levanta uma pessoa, me ajuda, eu estou tendo dificuldade em certa área, quais as conexões que eu preciso fazer? Envia até mim os pontos-chave, as pessoas-chave, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Nós precisamos do outro, nós precisamos, né, de pessoas. Nós somos, né, eu sou... Jesus no seu ministério tinha pessoas. E eu sou formada em recursos humanos, então a gente fala, eu acredito no ser humano, né? Eu acredito. Exatamente. A gente é da gestão de pessoas, a gente crê no potencial das pessoas. Então, assim, nós precisamos entender que se não tem, vai no teu secreto. Ora ao Pai ao secreto. E pede para o Pai, né? Porque pede. Deus, ele vai enviar pessoas Exato. que realmente, através das suas conexões, vão te auxiliar. Eu sempre falo que hoje, dentro das minhas conexões, eu tenho pessoas que me auxiliam em áreas diferentes. E eu vejo Deus em tudo. Glória a Deus. Cíntia, obrigada. Literalmente, assim, estou muito feliz, muito radiante pela tua entrevista, né? Pela tua disponibilidade, por estar aqui. Eu sei que ela é muito compromissada. E eu falava, tira um tempinho na tua agenda. Hoje nós madrugamos, e olha, quem me conhece sabe que madrugar para mim eu falei, Senhor, você está me moldando. Glória a Deus! Ela falou, tenho 2 horários. Eu falei, não, pode ser de manhã. Bora. E aí eu falei, Deus, o Senhor está me mostrando. O que o Senhor quer me ensinar, Senhor? Não, e se o pessoal ficou até aqui, são guerreiros, né, Dai? Olha, porque a gente está aqui... A gente falou bastante também, hein? E somos 2 falantes, então... Isso que, ó, vários momentos a gente policial ia tomar café ali para dar uma pausa. E eu estou muito feliz mesmo. E louvado seja Deus pela tua vida, pelo teu ministério, né? A Cíntia prega, ela dá palestras também, aconselhamento, ela está à disposição do reino. Se você não conhece, não chamou na tua congregação, ela está aqui, né? Está ali o contato, me entra em contato comigo, a gente passa o contato dela. Ela está à disposição do reino dos céus. Então, eu creio que ela entende o propósito e ela colocou aqui o Senhor como primícia em todo o tempo. E todo o sucesso, né, dela, empresarial, o sucesso dela na vida pessoal, é só um reflexo daquilo que ela é em Cristo Jesus, né? Então, louvado seja Deus pela tua vida, pela vida do irmão David. Louvado seja Deus pela tua casa, né? Eles são meus professores de Badep. Ainda tem Badep. Tem Badep, assim, eu acho a aula extraordinária. A gente fica com cansaço de ir, mas quando vai, você fala, meu Deus, valeu a pena, né? 2 horas que a gente passa ali mergulhando mesmo na palavra e no entendimento e abrindo, porque, irmãos, uma coisa eu digo, promessa a gente tem. Tem promessa que vai pregar, tem promessa que vai fazer, que Deus vai levantar, que Deus vai soprar um nome, mas o que você tem feito, né? Que foi isso que essa a Cíntia, é a chave, né? A Cíntia deixou bem claro. O que você tem feito para que isso se realize? O que você tem feito para que isso se concretize? Porque o Senhor tem poder para fazer quem não lê, leigo, ler. Literalmente né? É um estralar dos mais... Vale a pena se dedicar, vale a pena se colocar na posição, vale a pena, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim hoje? Né? O novo do Senhor, eu sempre coloco que o Senhor calcula o nosso GPS todos os dias. Calcula, recalcula, Exato, é igual quando a gente se perde aí, ele já recalcula rapidinho. E eu entendo o Senhor dessa forma, que tem pessoas que têm uma linha do tempo já estagnada. O Senhor já escreveu a minha história. Eu penso diferente. Eu penso que o Senhor me dá a oportunidade todos os dias, e todos os dias Ele escreve a minha história para aquele dia. E na noite Ele vai escrever a história novamente para aquele outro dia. Porque eu vou viver um novo sempre, as minhas escolhas, as consequências das escolhas mal erradas, as consequências de dormir no tempo, de não se levantar, de não se entender, né, o chamado. E até não se martirizar também, que às vezes a gente está se martirizando, nossa, eu não vivi isso, e agora? E a gente está preso ao passado, e a gente novidade, isso. Começa de novo. Começa de novo, né? E recuperar tudo aquilo que está. Não deu mais tempo. Então, dá tempo. Faz hoje, se levanta hoje, se coloca na posição hoje, fala para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje. Não é o que eu não fiz ontem. Ou o que o Senhor tem para mim amanhã, faz no hoje. Amanhã pertence ao Senhor.
né? E o passado E quem é já foi. empreendedor tem que ter essa mentalidade, né? Porque às vezes você não vai vender nada daí. Exato. Aí você fala, ai, eu vou viver no ontem que eu não vendi. Não, Senhor, o que tu tem para mim hoje? O que eu vou fazer hoje? Exato, né? E aí trazendo para o empreendedorismo e colocar o Senhor é uma dica muito primordial. E até não falamos de missões, mas eles têm aí chamado e ardem eles, né? O casal é um casal abençoador em missões. Contribui também, exato, né? E queima no coração deles. Eles são um casal que faz missões, mas que também entende que em muitos lugares eles não vão, mas eles podem ofertar, né? O ID é diferente para cada um. E eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigada. Amém. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Prazer, né? Que eu falo assim, foi uma conversa muito prazerosa. E quando a gente fala de Deus, sempre é muito prazeroso. E que essa mensagem alcance muitas pessoas, alcance muitas vidas, caia literalmente muitos solos férteis, que essa palavra germine, que seja uma palavra de vida, uma palavra de recomeços, uma palavra de ei, Deus está te sustentando, Deus está cuidando e Deus está preparando algo para você, mas se desperta. E quem tem sonho de empreender, né? Sim. Se desperte e empreenda. E literalmente, né? Literalmente. Eu acho legal também, daí não sei se dá para colocar ali depois o arroba das redes sociais. Vamos. Porque a gente sempre compartilha dicas lá e eu falo, são dicas grátis. Exato. Então vale a pena. O curso tá ali, é só acompanhar. É só ir acompanhando e anexando, vai salvando tudo. É isso mesmo. Mas louvado seja Deus em tudo, tá? Obrigada, Cíntia. Obrigada a você que nos aguentou até aqui, que ficou conosco. Curta, compartilhe, manda para mais pessoas. Aquela pessoa que você sabe que tem um sonho de ser empreendedora, para os jovens, né? Alcançar esse público que sonha, que está ali decidindo o que vai fazer, o que vai exercer, que está faltando a identidade, que não se conheceu em Cristo Jesus ainda. Mande esse vídeo. Eu creio que Deus tem seus meios de trabalhar. E nós esperamos alcançar mais vidas, esperamos alcançar mais pessoas e o nome do Senhor ser glorificado em tudo. Amém? Muito obrigada você que aguentou até aqui. Deus abençoe a tua vida e fique na paz do Senhor. Amém. Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.